a paz e a misericórdia. O evangelista Lucas, ele mostra no decorrer dessa semana o confronto de Jesus com os fariseus. Na segunda-feira, Jesus fala que nenhum sinal será dado, porque Cristo já é o sinal. Na terça-feira, Jesus diz que não é o exterior, e sim o interior, ou seja, é a nossa coerência de atitude, aquilo que a gente é, a gente externar, ser coerentes. Na quarta-feira, Jesus envia 72 discípulos de 2 a 2 à sua frente, aonde ele próprio devia ir. Isto mostra a confiança de Deus em nós. Na quinta-feira, fala da perseguição dos fariseus a Jesus. E Jesus diz: ai de vós, mestres da lei. Que muitas vezes esses mestres da lei somos nós, que pregamos a palavra, mas não vivenciamos. Ontem, Jesus fala sobre o medo que os discípulos estavam dos fariseus. E Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Vós deveis temer aquele que depois de tirar a vida tem o poder de nos lançar no inferno. Mas também fala da confiança que temos que ter nele, pois ele cuida de nós até nos detalhes. E exemplificou que até os nossos cabelos estão todos contados. No evangelho de hoje, sábado, Jesus exige de nós o nosso testemunho. Porque testemunhar Jesus é assumir o seu projeto. Como que eu vou assumir esse projeto? Sendo coerente com seus ensinamentos. Porque se a gente der testemunho de Jesus em nossa vida, nós vamos ganhar uma testemunha no céu. É isso que ele afirma. O Evangelho nos coloca diante de nós mesmos para refletirmos como tem sido o nosso testemunho. Estamos sendo coerentes com Jesus, com aquilo que ele nos ensinou? É uma pergunta para mim, é uma pergunta para você. Nós, como discípulos, temos que dar testemunhos e levar adiante a sua missão, sem desanimar, porque as dificuldades e os desafios, eles irão vir. Precisamos dar a nossa prova de fé, que é entregar a nossa própria vida, pois assim comprovamos o nosso amor a Jesus e a sinceridade da nossa decisão. Porque a nossa decisão ela tem que ser sincera, autêntica. Não precisamos ter vergonha de dizer como que nós vamos testemunhar Jesus. É não ter vergonha de falar: não, eu não vou nessa festa, eu não vou nesse lugar porque eu tenho que ir na Santa Missa hoje. É não ter vergonha de falar: eu não frequento determinado lugar, eu não escuto certos tipos de músicas, eu não vou em algum local porque a minha fé me ensina a ser diferente. É a minha fé, eu tenho que ser coerente com aquilo em que eu acredito. Eu creio no Deus da vida e ele me chama a testemunhá-lo por meus atos, a minha conduta, a minha postura e atitudes. Que Deus nos dê a graça de sermos testemunhas sem medo. Não temos que ter medo, porque aqueles fariseus que Jesus confrontava lá no tempo dele, também existe hoje, aonde está na nossa sociedade, tendo tantas coisas em que somos confrontados, né? Então nós não temos medo de testemunhar Jesus aonde a gente está. Não temos que ter medo, porque ao mesmo tempo que Jesus ele nos pede que nós temos que temer a ele, que ele sim, né? Ele pode nos tirar a vida e depois nos jogar no inferno. Então esse nós temos que ter medo. E também saber que Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, versículo do 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.